entre as manchetes principais de Brasília agora é essa saída do Ricardo Lewandowski e o que isso traz como consequência, como possibilidade até de consequência para a aprovação da PEC da Segurança Pública lá no Congresso. Então tem uma apuração do Jornal Globo, que a gente colocou na tela, trazendo que essa saída pode dificultar essa aprovação, que é uma das principais apostas do presidente Lula, até porque, como agora há pouco a gente falou, tem pesquisas mostrando que segurança pública, a criminalidade, enfim, a violência são as principais preocupações da população, então a eleição vai estar ali no centro do debate. Os parlamentares que foram ouvidos pelo Globo, eles dizem que essa mudança do Lewandowski, a saída, pode dificultar a articulação política que já estava sendo construída até agora. Então, abre margem, de repente, para mudanças no texto. Tem a questão do entorno do presidente da Câmara também, o Hugo Mota, porque a avaliação ainda precisava de negociação nesse sentido. Então, ainda não sabe exatamente o tamanho do impacto que a saída do Lewandowski vai trazer, né, Cris? Gabi, eu acho, assim, minha opinião, por tudo que eu tenho visto sobre esse assunto, eu acho que a saída do ministro Lewandowski, ela tem vários fatores, nunca é um motivo só. Mas eu acho que pesa muito na saída dele o fato de que, como você bem disse, o tema segurança pública vai ser o tema da campanha eleitoral desse ano. Essa pauta já foi imposta pela extrema-direita no Brasil, pelos governos estaduais que são de extrema-direita, o governador aqui do Rio de Janeiro, pelas ações que ele tem feito. Então, essa pauta já está posta, ela será um tema, se não o mais importante, mas será um dos temas mais importantes da campanha eleitoral. Ela tem sido tema de campanha municipal, você imagina uma campanha federal. E para esse tema, de fato, você precisa ter, o governo precisa ter um ministro de perfil, digamos assim, mais combativo, mais midiático, né, que esteja toda hora na imprensa falando sobre esse assunto, né, que vá, digamos assim, para um enfrentamento de narrativas, né, mais do que narrativas. A extrema-direita mente, fabrica, né, notícias falsas, fake news sobre esse assunto. Então, esse é um tema espinhoso que exige um ministro da Justiça, porque a Justiça abriga essa questão da segurança pública, né, um ministro de perfil combativo. Esse não é o perfil do ministro Ricardo Lewandowski, de fato não é. Aí junte-se a isso, né, problemas internos de relação com a Casa Civil, isso ficou claro, né, na tramitação da PEC da Segurança Pública, que ficou muitos meses guardada na Casa Civil, né, enfim, alguma dificuldade orçamentária, tudo mais. E aí eu acho que isso compôs um quadro, né, que ele avaliou o ministro e disse, bom, não é para mim, fiz o que tinha que fazer, vim para cá, né, vim para o governo no momento importante, fiz a minha parte, missão cumprida. Sobre a aprovação da PEC da Segurança Pública, né, eu não acho que a saída do ministro Lewandowski vá dificultar a tramitação, a aprovação, seja lá o que for, né, até porque isso vai depender do perfil do próximo ministro da Justiça, né? Ele vai pegar o bonde andando? Vai, mas é assim, mudança de governo é assim. O próximo ministro que assumir a pasta da Justiça, ele sabe, né, o tamanho do desafio que ele tem pela frente, né? Agora, claro que todo esse cenário que a gente está falando aqui torna a escolha do substituto do Lewandowski, neste momento, com essa perspectiva de campanha eleitoral, torna essa missão para o presidente Lula dificílima. Por último, que eu esqueci de mencionar também, outro fator importante, a tal discussão entre desmembrar o Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Ninguém gosta de perder poder. Se você tira a segurança pública do Ministério da Justiça, é lógico que você enfraquece o Ministério da Justiça. E isso, talvez, o ministro tenha dito, olha, isso
eu não vou aceitar, né? Não sei exatamente até que ponto essa discussão se aprofundou dentro do governo, mas, enfim, saída do ministro eu vejo dessa forma, e dificuldade de aprovação já será difícil de qualquer maneira, né? Porque tem muitos governadores contra a proposta, né? A proposta já sofreu algumas alterações importantes, né? E aí, agora, acho que a batata quente vai ficar com o próximo ministro, como eu disse, com um perfil muito difícil do presidente Lula escolher. Aliás, Chico, você falou sobre isso também junto com a Elô Vilela. Ontem, né? Acho que foi ontem ou anteontem, justamente nesse perfil que estava trazendo a Cris Serra aqui, que a pessoa mais óbvia que se pensa é o ministro do STF, hoje ministro do STF, o Flávio Dino. O Lewandowski ele foi muito cobrado, principalmente quando a gente pega aqui na memória bastante recente, na operação que foi aquela mais letal da história do Rio de Janeiro, dezenas de pessoas morreram, e o Cláudio Castro atribuiu ao governo federal uma falta de resposta para um apoio que o governo do estado teria pedido. E faltou uma negação, né, uma explicação enérgica da parte do Lewandowski. Sim. Essa foi uma das críticas. Bem lembrado. Faltou esse enfrentamento, que não é do perfil do Lewandowski, é um baita quadro, um cara com a história ligada ao Supremo, uma sabedoria jurídica, assim como poucos no Brasil, mas não é esse homem desse enfrentamento, do Cláudio Castro dizer uma besteira e ter uma bela de uma resposta, como teria com o Flávio Dino, sabe? O Flávio Dino, quando ele entra no ministério, ele junto com o Capelli, eles dão uma energia ali que todo dia tem uma foto ou um vídeo de apreensão de madeira no Pará, no mundo da Amazônia, de contrabando de madeira, no mundo da bandidagem nos minerais, da bandidagem da lavagem de dinheiro. Todo dia, ou toda semana pelo menos, tinha um fato noticiado a partir da Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça. Assim, tinha uma energia e uma comunicação muito forte. Quando entra o Lewandowski, ele passa a operar nessa relação institucional com o Congresso, tentando a PEC, a obsessão passa a PEC, passa a ser a PEC que não foi aprovada, não por falha do Lewandowski, mas por conta da relação com esse Congresso aí. A esquerda tem 100 e poucos deputados. E esse tema é muito caro à extrema-direita. Não iam deixar triunfar uma ideia do Lula. Mas o que falta, ainda mais no ano de eleição, é aquela energia do começo do ministério do Flávio Dino. Eu acho que o Lewandowski não pessoalizou assim esse debate, né? Você veja que a Polícia Federal continuou operando, né? No começo do governo, de fato, eu me lembro bem, o Flávio Dino, o Capelli faziam postagem, bombavam esse debate. Quando entra o Lewandowski, a Polícia Federal faz inclusive a operação mais importante de todas, que foi a Carbono Oculto, né? Que ataca o coração financeiro do crime organizado, mostrando que pode fazer de forma diferente, com inteligência e tal. Mas você não via o ministro batendo o bumbo. Não, ela saía do ministério. É como se fosse assim, é o Estado, porque o Lewandowski é muito essa coisa do direito, o Estado de direito agindo. Aliás, ele está certíssimo, mas se a gente tivesse na Suécia. Exatamente. Aqui o jogo é bruto, meu filho. O jogo é bruto. Então ele está jogando sem sujar o uniforme, né? Se fosse futebol, sem dar carrinho. Só que está precisando um pouco de carrinho, às vezes, né? Dá chegar junto assim. Então, agora, qual seria o nome? Aqui precisa ser meio o Fagner do Corinthians. Sabe, o Fagner... Cutucar o tornozelo do adversário. Será que esse nome existe, né? Rodrigo, Chico e Cris também. Alguém com um saber técnico, né? Com um conhecimento técnico necessário para a área, junto com um perfil político que tenha... né, também essa capacidade de explicar para a população, essa energia. De combater. Porque eu vejo assim, o Capelli tem a energia, né, Cris? Mas não sei se tem o conhecimento técnico. Ele operou ali durante um tempo, ele até queria, né? Quando se falou em dividir o ministério, ele queria ficar com o Ministério da Segurança Pública. Você imagina algum nome, devolvendo um pouco para a Cris aí agora, quem é que poderia ter esse perfil? E se o Ministério vai ser dividido em duas pastas já agora em 2026? Eu acho que isso vai, viu? Acho que vai, né? Cris. Pois é, por isso que eu acho que, inclusive, esse é um dos motivos da saída do Lewandowski. Ele, até onde eu sei, ele deixou claro que ele não quer a divisão, que ele não queria a divisão, né? Acho que isso pesou bastante. Mas, enfim, essa pode ser, de fato, uma decisão a ser tomada em breve, até como uma resposta
para o governo se preparar para esse debate durante a campanha eleitoral. O que o governo fez para melhorar a segurança pública no país. A gente sabe, esse é um assunto dos estados, são os estados que têm polícia militar, que têm polícia civil, né? Mas não adianta, essa divisão de atribuições constitucionais, isso já está tudo tão misturado, até porque o governo, no momento em que ele apresenta uma PEC, não só a PEC da segurança pública, né, proposta de emenda à Constituição, como também o projeto de lei antifacção, ele puxa o assunto para ele. O assunto está no colo do governo federal, né? Então, esse debate está posto, já pegou todo mundo. Perdão. E os governadores, apesar de serem eles, no caso, Tarcísio e o do Rio de Janeiro, né, que comandam essas carnificinas que a gente vê uma vez ou outra aqui, né, cometidas pelas polícias, inclusive, né, polícias subordinadas aos governadores, apesar de serem eles os comandantes das violações, né, de direitos humanos, direitos civis, etc., né, a população os vê, boa parte da população, segundo pesquisas, né, aplaude essas carnificinas, né? Isso no Rio de Janeiro é uma coisa impressionante, impactante, muito assustadora quando você conversa com as pessoas comuns. Não estou falando de extremistas de direita, cidadão comum que não aguenta mais a situação de falta de segurança na rua, está andando, o cara passa, arranca um cordão, rouba a carteira, rouba o celular. Você vai dizer o quê para essas pessoas, né? Elas são a favor dessas medidas extremadas. Então, isso tudo já formou um caldo que não tem como o governo federal sair desse debate. E aí, Rodrigo, a pergunta que você fez, quais seriam os nomes? Eu tenho visto vários nomes com perfis muito diferentes entre eles. Não sei te dizer qual é o que tem mais chances, né? Até o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sim, é um dos nomes que aparece na lista de cotados, né? Só que é o seguinte, o Ministério da Justiça não é... Aí fica essa discussão, né? O diretor da Polícia Federal, ele é muito preparado para o combate ao crime, mas o Ministério da Justiça não é só isso, isso é uma parte do Ministério. O Ministério da Justiça, né, ele tem um papel de coordenação mesmo, política também, né, que pode estar esvaziado, porque a Casa Civil cresceu muito, mas o Ministério da Justiça também tem esse papel. Então, olha, é um perfil muito difícil, sobretudo para escolher, para um ministro que vai ter um ano para atuar, menos de um ano, meses diante aí da perspectiva da campanha eleitoral. Muito difícil, mas enfim, o presidente Lula não é a primeira vez que ele tem, digamos assim, essa espinhosa missão, né, de escolher um perfil muito específico para um momento difícil. Até porque esse ministério ainda pode se desmembrar, virar duas pastas, então a gente ainda vai acompanhar essa história. Eu queria trazer ainda uma questão ligada ao Banco Master, Rodrigo, ontem falamos aqui também, tem novas suspeitas agora de envolvimento do PCC com a instituição. Essa história, para a gente deixar aqui bastante claro e contextualizar, é o seguinte: o Banco Central identificou 6 fundos de investimentos suspeitos de fazer parte do esquema de fraude capitaneado pelo Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, o banqueiro, né? E aí um cruzamento de dados feito pela Folha de São Paulo indica que todos esses fundos também aparecem naquelas investigações que miram a infiltração do PCC na economia formal, né? Setor de combustíveis, por exemplo. Então, todos os fundos, que são 6, administrados pela Reage, a parceira de longa data ali do Vorcaro, aparecem também nessas investigações da Carbono Oculto, aquela mega operação, já que a gente estava falando de operação da Polícia Federal aqui, então da Carbono Oculto. E aí foi que a Folha de São Paulo questionou e a Reage alega que não quer comentar o assunto porque não teve acesso a essa denúncia, enfim. Então,
para trazer o outro lado. E o Master também não respondeu aos questionamentos. Mas mas esse fundo aí, o REAG, ele está no alvo faz uns 6 meses, não responde nada. Dá para aumentar a desconfiança sobre ele. E a gente tem que lembrar que essa ligação PCC, Fundo de Investimento da Faria Lima, ela tem aqui no ICL o seu capítulo mais forte, que é quando o piloto Matosinhos, o piloto ouvido aqui por repórteres, pelo Leandro Demore, pelo César Calejon e pelo Flávio Costa, aqui no ICL, quando ele revela as ligações íntimas, não só entre o Vorcaro e o REAG e o PCC, mas também com figuras do Centrão de Brasília. Ele cita, por exemplo, o Ciro Nogueira. Então, esse capítulo é um capítulo para ser decifrado, ele requer muita investigação, e até porque a acusação é muito grave. Mas vai se formando, vai se consolidando tudo aquilo que o Matosinhos fala para o ICL. Isso, Cris. Olha, esse caso do Banco Master é um emaranhado. Quanto mais eu leio sobre esse caso, né, mais eu me assusto e fico confusa, porque é um emaranhado de fraudes, né? É uma por dentro da outra, essa mistura com o crime organizado, com esses esquemas políticos, né? A quantidade de dinheiro investido nessas operações fraudulentas, nesses títulos podres, né? E, inclusive, institutos de previdência, né, também, de prefeituras, de estados, que despejaram milhões e milhões e milhões nesses títulos podres. Tem muita gente com muitas explicações a dar, né? A principal delas, acho que o principal esquema é o esquema com o BRB, o Banco de Brasília, a gente também não pode esquecer disso, né? O tamanho daquela operação, mais de 12 bilhões, né? Personagens que ficaram meio que em segundo plano, né? Na cobertura, no noticiário, o governador de Brasília, né? Muita gente com muitas explicações a dar sobre um emaranhado de fraudes que, olha, sinceramente, acho que essa é uma investigação que vai demorar muito tempo, né? E com muitas ramificações, muitas, que eu até falei uns dias atrás aqui sobre isso, volto a dizer, né? É um terreno ainda muito pantanoso que a gente tem que se mexer com cuidado, porque a gente ainda não tem a noção do tamanho desse negócio, quem está envolvido, sabe? Quem vai ser atingido, quem não vai. Claro, isso depende, né, da eficiência da investigação. Muita coisa ainda para a gente ver, mas tudo cheira muito, muito, muito mal. E só não quero deixar de mencionar um aspecto, né? Porque assim, a gente sabe onde está a podridão, mas teve nos últimos dias uma operação muito grande, violenta, de ataque ao Banco Central, que também agora deve ser alvo da investigação, porque, claro, isso não foi à toa, isso tem um motivo, ainda bem que se entendeu o que estava acontecendo, e aquele ministro do TCU lá, amigo, a gente sabe de quem, né, deu uma recuada, porque estava indo longe demais. É isso, Cris. Aqui, só para trazer informação sobre isso que você acabou de citar, porque aí a defesa do Daniel Vorcaro respondeu também, negando que contratou influenciadores para atacar a imagem do Banco Central. Era disso que a Cris estava falando. Pô, influenciador ganhando 2 milhões. Pois é. Tinha gente ganhando 2 milhões nessa parada para fazer um videozinho ali em coluna de fofoca. E é Pelo amor de Deus. uma questão, né, uma apuração que está nas mãos da Polícia Federal, aí apurar esse ataque dos influenciadores também. Obrigada, Cris, pela sua presença aqui. Obrigado. Bom final de semana, querida.